Salve, salve, pessoal. Cá estamos aqui para a nossa live pós-Flamengo 0, Madureira 0 para o Flamengo, jogo disputado em Cariacica, um jogo fraco, né, do Flamengo, um jogo em que o Madureira até fez algo interessante, porque desafiou o Flamengo, testou o Flamengo com uma tremenda de uma retranca, time muito bem organizado defensivamente e que impôs dificuldades ao time do Vitor Pereira, que nesse jogo, como pus aí no título dessa live, foi reprovado, né? O Flamengo não foi bem, teve muitas dificuldades, é verdade que muitas mudanças, experiências que fazem parte desse processo aí no começo de temporada, novo treinador, mas o Flamengo não passou no teste diante do Madureira, que empatou com o Vasco, um time de garotos no fim de semana jogando em São Januário, e agora empata com o Flamengo, escapa aí de perder, evitando as derrotas, né, para dois adversários considerados grandes nesse começo de campeonato carioca, né? Vamos conversar sobre isso, não venham com avaliações definitivas, fulano não presta, o outro não dá, com jogadores recém-chegados, caso do Varela, ou com as experiências do técnico, isso aí vai acontecer, mudança de experiência, jogador que atuou 90 minutos na partida passada, que não tem um reserva hoje, e aí sai para justamente não ter uma minutagem muito alta, porque tem o jogo agora contra o Nova Iguaçu, esse jogo vai acontecer no sábado, né, como mandante, né, aí na sequência o Flamengo tem um jogo contra o Bangu, né? O Bangu será na terça-feira, e aí joga no dia 28 contra o Palmeiras, tá? Ou seja, antes do jogo com o Palmeiras tem duas partidas. Vejamos aí como é que ele vai distribuir o Vitor Pereira, se ele vai com reservas em um dos jogos, se ele reveza jogadores titulares, enfim. Hoje ele pôs força máxima como contra a Portuguesa. Depois tem o Boa Vista, no dia 1º, tá? E aí no dia 7, lá, o Mundial de Clubes com o adversário ainda indefinido, certo? Então, tem esse jogo ainda no dia 1º, que é uma quarta-feira, 9h10 da noite, contra a equipe do Boa Vista pelo Campeonato Carioca. Esses dois jogos, contra o Nova Iguaçu, o Boa Vista, o Flamengo é mandante, contra o Bangu, o Flamengo será visitante do grupo do Palmeiras pela Supercopa, dia 28, sábado, às 16h30, 4h30 da tarde, lá em Brasília, tá bom? Então, aquela coisa, é um começo de temporada, o jogador que está chegando, está adaptado, não está adaptado, não conhece ainda os movimentos dos seus companheiros. Então, assim, e essas substituições estranhas, se aconteceu com o Paulo Souza, se acontece com vários técnicos de fora, o técnico europeu faz isso, muda jogador de posição para ver o que funciona e ver o que não funciona. Às vezes dá certo, outras coisas não dão certo. Então, é preciso entender. Não adianta ficar querendo soluções imediatas ou a mesmice. Esses técnicos são assim, tá? Eles são assim, eles fazem mudanças. O próprio Jorge Jesus transformou o Willian Arão em primeiro volante. Nunca tinha sido primeiro volante. Conseguiu colocar o Gabigol para jogar. O Arrascaeta para jogar junto com o Bruno Henrique. O técnico anterior dizia que não dava, que ocupava a mesma faixa de campo. Então, são ajustes que acontecem, ainda mais numa pré-temporada com jogadores que o Vitor Pereira não conhece, conhece à distância, não trabalhando. Tá? E sobre o Marinho na lateral, tem uma tese muito clara. Ele não tem o Felipe Luiz, não se sabe como ele estará até o dia 28, só tem o Ayrton Lucas na lateral. O Ayrton Lucas jogou 90 minutos contra a Portuguesa. Então, me pareceu, vamos ver o que ele vai dizer na coletiva daqui a pouco, vamos acompanhar, me pareceu que ele tirou o Ayrton Lucas e botou o Marinho, que não tinha outro, naquela de, eu vou botar um cara agressivo, que o time dos caras não ataca mais mesmo, né? Porque eu tenho que preservar o Ayrton Lucas, não posso deixar de jogar 90 minutos toda hora, porque aí a minutagem vai ficar pesada no começo de uma temporada. Isso é cumulativo, tá? E os jogos são muito importantes, Palmeiras e o Mundial de Clubes, e ele vai ter que jogar, especialmente se o Felipe Luiz não estiver na melhor forma. Não jogou ainda, o Felipe Luiz não ficou sequer no banco de reservas no jogo de hoje, porque ele ainda não tem as condições adequadas para jogar. Hoje, no banco, o Flamengo tinha Matheus Cunha, Mateuzinho, o Wesley, Fabrício Bruno, Pablo, Eric, que é o Pulgar, né? Igor Jesus, Matheus França, Verton, Cebolinha, Marinho e Mateusão. Porque não tinha também o Ramon, não. O Ramon até especula-se que ele pode ir para a Grécia, teria uma proposta aí do futebol grego para o lateral que eles teriam emprestado na temporada passada ao Red Bull Bragantino, tá? Daqui a pouco, então, a entrevista do técnico Vitor Pereira. Vamos acompanhar. O Marcos Prefeito, que achei a atuação do Varela. Eu não achei boa, achei que o Varela hesita muito ainda no ataque, mas assim, ele tem outro estilo, não é um jogador de buscar o fundo, é um jogador de mais de marcação, que sobe mais na boa, é bom ter um lateral assim, que forma na linha defensiva. Os adversários do Flamengo, desse começo de campeonato carioca, não atacam praticamente. A Portuguesa ainda atacou, chutou, então a Madureira só se defendeu em boa parte do jogo, especialmente no segundo tempo. Mas outros times vão atacar.
E o lado direito sempre era muito vulnerável com os dois laterais na temporada passada. Então o Varela pode ser útil ali, compondo bem uma linha defensiva, mas precisa melhorar no ataque. E aí, já que ele não é um jogador de buscar tanto fundo, entender os movimentos, o entrosamento com o Everton Ribeiro não tem ainda. Então, vai ter dúvidas sobre como o Gabigol gosta de se movimentar para receber da direita, de que maneira o Everton faz aquelas tabelas. Isso tudo é com o tempo. Querer que o Varela chegue aqui e saia jogando como se tivesse. Não vai acontecer. E ele não é um lateral, o melhor lateral do mundo. É um bom jogador, experiente, que acho que vai ser útil, mas é preciso, primeiro, um mínimo de paciência. Essa é uma coisa que cansa demais. Torcedor que quer tudo para ontem, acha que põe o jogador. Não é assim, gente. Não é assim que funciona. O Gabriel Damasceno achou as substituições estranhas, eu também acho que faz parte de um laboratório, embora hoje, como eu falei, a atuação foi ruim, não passou, mas o técnico vai fazer e acho que é hora de fazer teste agora. O João Pedro Tertuliano faz aniversário amanhã, manda aqui um abraço para o João e parabéns, João. Feliz aniversário para você amanhã. Aaron França, se o jogo fosse 9h30, já estaria dormido, então tamanho tédio, diz ele. Gustavo Mesquita achou o Varela horroroso, não entendi ter tirado o Preto e colocar o Matheus França, depois o Mateusão. Gustavo, é o que eu estou dizendo, cara. Esse jogo, na cabeça de um treinador como esse, não vai ter grande importância. No sentido de, eu preciso. Ele vai fazer experiência e vai pensar na minutagem. Ele vai pensar, eu tenho um jogo com hoje, depois eu tenho o jogo de sábado contra o Nova Iguaçu, depois tem o Bangu, depois tem o Palmeiras. Então, assim, ele vai tentar revezar os jogadores para que eles não cheguem desgastados no começo da temporada. O cara com 5 jogos, 90 minutos. Então, vai ficar fazendo esses testes. Vamos ver como é que o Marinho sai aqui. E o Mateusão, eu entendi que ele preservou o Pedro um pouco, e aí depois ele precisou de um centroavante, colocou o Mateusão. O que eu estou tentando entender, tá? Acho que é por aí. Vamos ver o que ele vai dizer daqui a pouco. O Gustavo Mesquita fala também que o árbitro foi conveniente com a cera, com a violência, de fato, no começo do jogo foi muito faltoso, e depois ele deu muito pouco de acréscimo pelo segundo tempo, né? Era para ter mais. O Reizinho falando aqui que o Vitor Pereira teve medo de tirar o Gabigol. Pelo amor de Deus. Achar que o cara chegou ontem em medo de tirar o Gabigol, jogou com Madureira em Cariacica, Campeonato Carioca. Os caras tratam como se fosse um jogo assim de final do Mundial de Clubes com o Real Madrid. O Wilson, quando o Cebolinha vai jogar bem pelo Flamengo? Isso é uma boa pergunta. Vamos ver. Aí o Gustavo de novo. Não entendi porque tirar o Ayrton Lucas e botar o Marinho. Vamos ver o que ele vai dizer. Eu acho que ele tentou tirar o Ayrton Lucas para pensar em minutagem. Ele não tem outro lateral. Até agora ele não tem outro lateral. O Felipe Luiz até agora não jogou. Tá? O João Cardoso também critica o Mateusão e o Marinho. De fato, o Marinho é um jogador que, olha, pela temporada passada e por essa, é difícil imaginar que o Marinho vá ser um jogador capaz de ser para valer útil no Flamengo. Cada vez fica mais difícil. O Mateusão é novo, mas não consegue aproveitar as oportunidades. A Valquíria já fala que o Varela é fraco. Quer dizer, ela tem já uma opinião formada com 2 jogos. Um cara que nem conhece os demais jogadores. E o que eu falei, ele não é forte no apoio. Esse é um lateral que vai ser útil se ele se entrosar e tiver um bom desempenho, principalmente na parte defensiva. Tá? O Mateuzinho, que é o jogador que busca mais o fundo, que também não jogou bem hoje, jogou bem no domingo, nos minutos que esteve em campo, e marca mal. Entendeu? O lateral, gente, antes de tudo, é o homem da linha defensiva. E hoje foi um jogo que precisava de mais força ofensiva, contra o adversário muito fechado. E aí faltou ao Varela, de fato, uma boa atuação, porque, além de tudo, o cara não tem nem entrosamento com os demais. Então, ele não sabe qual movimento que o Everton Ribeiro faz, de que toca a bola para onde que ele vai. Com o tempo, você vai percebendo os movimentos dos companheiros. Tá? Então, é preciso ter um jogo com Madureira. Vocês conseguem, é impressionante, conseguir ter opiniões definitivas sobre o jogador demais. O André Corrêa lembra que a tentativa de invasão, o jogo parou para hidratação, 10 substituições, e ele deu só 5 minutos. Foi realmente muito pouco, mas também o Flamengo, se jogasse mais 5, acho que não ia fazer gol nenhum.